Nós vamos, meus irmãos, tentar, dentro do tempo que nos foi dado, trazer algo que vocês já conhecemos bem, que é a capacitação do Espírito Santo para o testemunho pelo qual nós somos chamados. Quando nós falamos de batismo do Espírito Santo, a gente imagina um monte de coisa, não é? A gente logo pensa nas línguas estranhas, a gente pensa logo que Deus irá nos tomar e falar através da nossa boca, a gente pensa nas visões que teremos, os dons que nós teremos, mas nós esquecemos muitas vezes o essencial. Na verdade, o batismo do Espírito Santo será a habilitação de Deus a nós, para nós podermos testemunhar o Evangelho. Diga amém. Amém. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele ordena com urgência, ir a todo mundo pregar o Evangelho. A comissão do Senhor Jesus Cristo para a igreja pregar o Evangelho é uma comissão urgente, ela é emergente, ela é vá. Porém, nós vamos ver que antes de ir, nós precisamos primeiro sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Diga amém. Amém. E às vezes nós queremos ir rápido, nós nos sentimos capazes para ir, para poder executar o chamado de Deus na nossa vida. Mas é interessante que o Senhor manda primeiro esperar a promessa que Deus fez a nós. Sim ou não? Nós somos vestidos pela presença do Espírito de Deus em nós vamos ver isso aqui. E depois revestidos do poder do Espírito Santo, o que a Bíblia chama de dom do Espírito ou batismo do Espírito. Diga amém. Então como nós vamos ver, nós precisamos primeiro ser tomados pelo Espírito de Deus, para podermos ir e o nosso testemunho seja eficaz, para que haja fruto e para que eu e você não desista ou pereça no meio do caminho. Eu poderia até usar como exemplo aqui a parábola do semeador, A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E ele semeou em 4 tipos de terras. É interessante notar que o semeador, ele não teve o cuidado de colocar a semente somente na terra boa. Ele lançou a semente no meio do caminho. Quem é que planta na estrada? Quem? Ninguém. Mas ele mandou semente no caminho. Ele mandou semente no lugar que tinha pouca terra e muita pedra. Quem é que vai semear? Um agricultor experiente vai semear no lugar desse? Não é? E a Bíblia diz também que o terceiro solo que ele plantou era um solo cheio de espinho, que eu vou chamar de mato. Quem é que planta no meio do mato? Mas a Bíblia diz que o semeador lançou a semente em todos os solos, simbolizando aí o nosso coração, como ele procede diante da palavra de Deus. Então o ponto aqui talvez você gostaria que eu pudesse gritar, pular, saltar no pessoal, para você falar bastante mistério, mas depois sai vazio, só grito. Então eu prefiro que a palavra de Deus produza o efeito dentro. O ponto até que do alto sejais revestidos de poder. 1:4 do livro de Atos. E estando com eles, o que? Eu não sei porque vocês não lembram. Vocês não lembram por quê? O Gabriel, muito bem, você já sabe o que eu vou falar contigo. Mas não é de mim não, irmão, é a sua Bíblia, Gabriel. Tá vendo aí? Atos 1:4. E estando com eles, prossiga. Determinou e não será Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que lhe disse ele, Primeiro ponto que eu quero colocar não se ausente de Jerusalém. Diga amém. Amém. Veja que, ainda que urgente a necessidade de ir levar o Evangelho, primeiro Cristo fala o quê? Não se ausente de Jerusalém.
Eu vou colocar isso aqui para nós hoje. Não se ausente daqui. Amém? Amém. Você está pensando em quê? Em Irã? Será que depois do culto vai ter cachorro quente? Se tiver, menos uns 5, amém. Não se ausente de Jerusalém. Observe, meu irmão, que é necessário nós vermos o que Deus quer para que o meu testemunho seja eficiente. Qualquer um de nós que está aqui, meu irmão, gostaria de pregar com eficiência, sim ou não? Eu estava lá em Moçambique, e aí chegou um homem já bem idoso. Ele era o líder da tribo, num lugar chamado Muraça Fábrica, lá no centro, do centro para o norte do país. Aí ele chegou para mim e falou: ô papá, lá na minha aldeia nós nunca ouvimos falar do Evangelho. Ele tinha ouvido, mas lá na tribo dele não tinha sido. O senhor podia ir lá pregar o Evangelho para nós? Falei: vou. Aí eu juntei 4 jovens, mais o irmão, e nós somos de caminhão. E para ir para lá você tem que comprar o combustível, porque não tem, você anda 500, 600, 800 quilômetros sem encontrar um posto de gasolina. Você não encontra nada. E aí quando nós chegamos no lugar, aí tinha muita gente, tinha umas 200 ou 300 pessoas. E todas aquelas pessoas naquele dia aceitou Jesus como Salvador da vida. Porém, lá tinha um problema. Aquele líder que me convidou para pregar lá, todas as pessoas que estavam ali eram filho dele. Esse era demais, né? Os 300, tudo filho do negão. Ele tinha 5 mulheres. Poxa, sei lá o que se passava. E aí, entra como que você vai pregar o Evangelho com uma pessoa que tem 5 mulheres? Todo mundo ali é filho dele. E às vezes a gente coloca tanta questão no Evangelho, não é, irmãos? Mas quando você for para a África, você vai ver que às vezes muitas questões caem por terra. Vou te dar outro exemplo. Existe um país na África que lá, eu não sei quem que eu vou escolher aqui, para quem que eu não vou mexer com esse termo, porque vai dar problema. Deixa eu ver quem que eu posso falar. Não sei. Lá no país, na capital, no país inteiro, na capital do país, toda mulher que é virgem, ela não usa nada daqui para cima. E aí, Ira? O que você faria? Da cintura para cima é uma cultura do país. Não usa nada a mulher. Aquela ali é virgem, mas você sabe que ela é virgem. Daqui para cima não tem nada. E aí você já viu como é que é. Vai ter que andar olhando para cima ou para baixo, não é? E aí a gente fica colocando muitas questões onde talvez não existem questões. A ordem de Jesus é para que vocês irão ser testemunhas da remissão dos pecados e da salvação em Cristo Jesus. Sim ou não? Mas para que esse testemunho fosse eficiente, o primeiro ponto é não você. O primeiro ponto qualquer? Você está copiando. Fala. O que ele está fazendo aqui? Qual é o primeiro ponto? Não faz assim com ele para ele falar para mim. Fala. Nada. Ora, o que nós estamos fazendo aqui? Não se ausentar de Jerusalém. Fala para ele. Não se ausentar de Jerusalém. Não se ausente de Jerusalém. Talvez vocês estão aqui, mas estão ausentes. Você está aqui, meu irmão? Amém. Como é que é mesmo? Gostei. Não se ausente de Jerusalém. Irmãos, as coisas de Deus dependem muito em que você esteja ligado no Espírito.
Aí a gente pensa que é no Espírito de Deus, mas é no meu espírito, porque é o meu espírito que comunica com o Espírito de Deus. E o Senhor ordenava que não se ausente de Jerusalém até que do alto. Mas esse revestimento ele tem alguns passos. O primeiro dele, eu quero ler com você lá no Evangelho de São João, capítulo 20. Podemos ler? São João, capítulo 20. Está fácil, tá ou não está? Glória. Coloca umas paginazinhas para trás. São João, capítulo 20. Já digam amém. Amém. Põe o dedo em cima. Se tivesse mais uma Bíblia, nós podíamos colocar no meio deles ali, não é? Para eles acompanharem. Quem arranja uma Bíblia para ele? Peça aí, mano. Será que o Estevão trouxe? Cadê a sua Estevão? João capítulo 20, verso de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo-o. Prossiga. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Agora observe, meu irmão, Jesus havia ressuscitado. E todos nós conhecemos a ordem de Jesus de ir, não é? Ser testemunho. Aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu estou vos enviando. Diga amém. Esse é o ponto do culto aqui. Você foi trazido aqui exatamente para isso, para saber que o Senhor nos salvou, nos convocou e nos enviou. Diga amém. Aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Nós estamos sendo. Porém, antes de enviar, o Senhor Jesus, ele restaura tudo na nossa vida. Leia o versículo seguinte. E havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Não se ausente De Jerusalém. Fique atento. Observe que quando o Senhor nos intima a ir, primeiro Ele nos dá a restauração do Espírito de Deus em nós. Diga amém. Amém. Aí ele diz assim: olha, havendo dito isso, Ele assopra sobre os discípulos que estão ali e diga: receber. Mas por que receber o Espírito Santo? Aqui não é o batismo no Espírito Santo. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 2, quando o Senhor, Ele cria aquele boneco de barro masculino e outro feminino, sim ou não? Quando lá no Éden, Deus cria um boneco feminino, sim ou não? Ele criou um boneco masculino. Era um boneco de barro deles. E a Bíblia diz que Deus chega e assopra nas narinas do homem. E o que mais? O homem é feito. Agora você fala, né? E o homem foi feito. Alma vivente. Alma com vida. Vida com alma. Diga amém. Amém. Quando, irmão, é Deus assoprando. Quando Deus assopra, Ele nos dá a vida. Mas essa vida vem acompanhada do Espírito Santo. Porque Deus, Ele soprou a nossa vida e a vida dele em nós. Diga amém. Tanto que o homem foi feito um homem santo, sim ou não? Veja que o homem estava pleno para ter plena comunhão com Deus. O homem estava habilitado para estar em perfeito relacionamento com Deus, porque Deus assoprou a vida, que é a minha vida, e assoprou também em mim o Espírito Santo. Mas nós conhecemos a história. Lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o que acontece com o homem? O homem peca. E a primeira coisa que o homem percebe ao pecar é que ele está nu. Ou seja,
No momento do pecado, Deus se afastou do homem, sim ou não? Nós perdemos a presença de Deus. Você sabe das consequências. Quando Deus, ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, afasta do homem, o homem se tornou pecador. A palavra pecado significa erro. Então, não veja que nós erramos diante do Senhor. Deus nos condenou. A nossa condenação, meu irmão, Apocalipse capítulo 20, versículo 15: aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Lago de fogo. De fogo e enxofre. Condenados, sem a presença de Deus. Mas aqui no capítulo 20 do livro de São João, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, remiu a nossa vida, quando Ele ressuscita, a Bíblia diz que Ele chega e diz: como o Pai me enviou, eu estou. Mas primeiro, Ele precisa nos dar a vida dele de novo. Aí, Ele de novo, Ele assopra o Espírito de Deus em nós. Digam amém. Observe que agora nós somos restaurados de novo para o Senhor. É interessante observar que a vida de Deus através do seu Espírito voltou para nós. Diga amém. Amém. Não se ausente. Por quê? A primeira coisa, meu irmão, é aceitar a Cristo como Senhor, para que o Espírito de Deus seja soprado sobre a tua vida de novo. Glória a Deus. Se você não aceitar Jesus, você não é filho de Deus. O Evangelho de São João, no capítulo 1, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É necessário não ter pressa para sair de Jerusalém. É necessário não se ausentar das verdades que Deus estabeleceu para mim e para você. Primeiro, Ele nos veste da presença do Espírito Santo. Digam amém. O Senhor nos dá vida através do seu Espírito Santo. E agora, nós vamos para o próximo passo. Antes de ir, não se ausente. Não se ausente de Jerusalém. Livro de Lucas, no capítulo de número 24. É só voltar um pouquinho. Não se ausente de Jerusalém. Primeiro, é necessário que o Senhor nos devolva a presença do Espírito de Deus a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como Salvador. Lucas capítulo 24, quem já encontrou, diga amém. Amém. Verso de número 44. E disse-lhes, prossiga: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Espera um pouquinho, alguns não estão lendo. Lá atrás, por exemplo, não estou ouvindo. Essas aqui não vou nem mexer mais, porque não quer ler. O Gabriel já está escorado, né? Vamos ler, meus irmãos, verso 44. E disse-lhes: as palavras que vos falei, estando ainda convosco, convinha que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, leia comigo: abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Veja que primeiro o Senhor tem que nos dar a sua presença, o seu Espírito Santo. Ao nos dar o seu Espírito Santo, meus irmãos, então nós estamos habilitados para entender as Escrituras Sagradas. Eu vejo que muita gente tem intelecto, tem conhecimento, ele consegue compreender as Escrituras Sagradas. Mas a revelação das Escrituras é dada pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que aqui o Senhor abre o entendimento para compreender as Escrituras. Então veja que primeiro o Espírito de Deus vem a nós, depois ele abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Verso de número 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos... Prossiga. E em seu nome se pregar o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Veja que nós recebemos a vida de Deus.
Em segundo lugar, o Senhor abriu o nosso entendimento. E em terceiro lugar, agora Ele nos habilita para ir ser testemunha. Ele diz no versículo de número 47: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas sois vós. Então agora você percebe, nós somos testemunhas da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Esta é a mensagem que nós iremos testemunhar. Esta é a mensagem central do Evangelho. E a Bíblia diz que o Senhor nos comissiona, nos habilita a sermos testemunha daquilo que Ele fez para nos restaurar para Deus. Diga amém. Porém, o verso 49 diz o quê? Mas envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas será em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, até que do alto. É interessante nós notarmos, meus irmãos, que o poder do alto veio a nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou o céu e se fez homem, para que eu e você pudéssemos ser restaurados pelo Senhor. Nós estávamos perdidos, mas agora o Senhor nos restaurou. Diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 5. Digam graças ao nome do Senhor. Graças ao Atos, capítulo 1, verso de número 5. Porque, na verdade, prossiga. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O versículo 4 diz para nós não ausentarmos de Jerusalém. O versículo 5 diz que o Senhor nos batizará com o Espírito Santo. Ele diz: até que do alto sejais revestidos do Espírito. Até que o poder do alto venha a nós e nos habilita. Eu queria que você pudesse observar que muitos de nós já não tem mais forças para poder continuar. Eu queria que você pudesse entender que haverá lutas tão grandes nas nossas vidas, que se nós não tivermos batizados no Espírito de Deus, nós não suportaremos. Veja que o Senhor nos mostra a presença do Espírito de Deus em nós. Ele abriu o nosso entendimento para essa Escritura. Ele nos habilitou para ser testemunha, mas manda nós não nos ausentarmos de Jerusalém. Aguarde, porque o batismo está vindo. Eu queria trazer aqui a presença do Espírito de Deus na vida do crente. Livro de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Glória a Deus, aleluia. Já encontraram? Amém. O anjo Gabriel vem até Maria, no verso de número 35. Deus deu 34. E disse Maria ao anjo o quê? O versículo 31 diz o quê? Eis que em teu ventre conceberá e dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se será isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe 35: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo Espírito Santo que antes de nascer, será chamado Filho de Deus. Observe, meu irmão, o que eu quero trazer aqui dentro dessa conversa de Maria com o anjo Gabriel é a questão da presença do Espírito de Deus na vida do crente. Quando o anjo diz para ela que ela ficaria grávida, ela diz: como se eu sou virgem? Aí o Senhor diz: descerá. Ficai em Jerusalém até que do a vinda de Deus a nós através do seu Espírito Santo.
a grandeza da criação de Deus quando Ele vem ao crente para poder fazer o crente habilitado para testemunhar. O nosso testemunho, meu irmão, tem um poder muito grande. E aqui a palavra de Deus diz que ela receberia a presença do Espírito de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Observe que o Espírito de Deus veio a Maria para que ela pudesse ficar grávida sem ser tocada por algum homem. É o poder de Deus manifestado naquela vida. O que eu estou querendo trazer aqui é: Ele desceu, Ele veio do alto, Ele veio da vida, diga amém. E quando Maria, no versículo 41, grávida, ela encontra com Isabel, o que acontece? Verso 41. Aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, Mariana lhe salvou o seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Veja que a presença do Espírito de Deus, ela nos enche. Veja que a presença de Deus em nós, ela vai nos encher para poder levarmos o Evangelho. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, digam amém. Amém. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 16. Espere. Lucas, capítulo 3, encontraram? Glória. Vamos ler o verso 16. E respondeu João a todos, dizendo: leia, eu na verdade vos batizo com a água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alpacas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este vos batizará Com o Espírito Santo e com fogo. Veja que há a promessa de Deus através de Cristo de nos habilitar para poder sermos testemunhas. E o próprio Jesus, ele se coloca como exemplo. Versículo de número 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o que aconteceu? O céu se abriu. Sim, e o Espírito Santo Forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O maior exemplo que nós vamos ter é o próprio batismo do Espírito de Jesus. Quando Jesus é batizado na água, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ali ele é habilitado para poder cumprir o seu ministério, diga amém. Veja, meus irmãos, que antes de Jesus começar o seu ministério, veja que quando Jesus é concebido no ventre de Maria, foi através do Espírito Santo. Jesus, desde o ventre de Maria, é cheio do Espírito Santo. Jesus passou toda a sua infância e a sua juventude cheio do Espírito Santo. Mas antes de começar o seu ministério, o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre ele. Olha o verso de número 22. E o Espírito Santo desceu. Só até aí. Observe que Jesus nos dá o exemplo. Antes de nós sairmos para poder fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Porque você sabe, meu irmão, minha irmã, na condição de jovem, que quando você vai louvar, você está mexendo com o inferno. Sim ou não? Quando você vai tocar o seu instrumento louvando ao Senhor, você está mexendo com o inferno. Quando você vai entregar um panfleto, quando você for orar, quando você for fazer qualquer coisa, o inferno vai se levantar contra você. E muitos de nós não se preocupam em ser batizado no Espírito Santo para poder ser revestido para poder testemunhar. Eu quero que você saiba que quando você vai para a escola, lá na sua escola, você é exemplo, você fala sem falar nada.
Lá no teu trabalho, todo mundo sabe que você é crente ou não? Sim. Sabe? Ele sabe que você é crente lá no seu trabalho? Sabe? Sabe ou não sabe? Sim. Então veja que você prega sem uma única palavra. E você prepara, porque vai haver levante do inferno contra o Espírito de Deus veio sobre nós quando nós aceitamos a Jesus. Mas agora precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Jesus não iniciou o seu ministério sem antes que o Espírito de Deus descesse e o batizasse. Diga amém. Amém. Agora no capítulo 4, versículo 1, no início do ministério de Jesus, o que ele diz? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha para cá. Ao ser batizado no Espírito, a primeira coisa que o Espírito de Deus fez com Jesus foi levar ele para onde? Para o deserto. E assim, todos nós que estamos aqui. Eu falo na condição de que já passei por esse caminho que você já passou. Eu vou dizer você com toda sinceridade, se você não se preocupar com o batismo do Espírito Santo, você não vai conseguir ir à frente. Eu sei que há uma sede de ir ser testemunha do Senhor Jesus. Não é verdade? Eu sei que nós queremos fazer algo para o Senhor, mas não se ausente até o alto seja vestido de poder. Veja que Jesus nos dá o caminho. Ele é batizado no Espírito e é conduzido ao... Agora, eu quero falar da unção que Deus colocou sobre a tua vida. Ainda no capítulo 4, versículo de número 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para... Prossiga. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: o quê? Hoje Jesus, quando ele volta do deserto, depois de 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, depois de ser tentado por Satanás no deserto, ele volta e inicia seu ministério. E ele pega o livro de Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Olha para cá. Ungir, meu irmão, é esfregar o óleo. É ou não é? Mas na Bíblia nos mostra que está sendo separado para exercer o ministério. Então a Bíblia está dizendo claramente, meus irmãos, que Deus nos ungiu com um propósito. Cada um de nós que está aqui, Deus separou para algo na sua obra. Diga amém. Eu queria que alguém lesse para mim, que tem facilidade para encontrar. Vai lá em Êxodo 31. Não mexe não, você não vai conseguir voltar para ele. Fica quieto. Êxodo 31. Achou? Então lê para mim, começa ali, escuta só que ela vai ler. A partir Do 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri e filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhos de madeira para trabalhar em todo o labor. Amém. Moisés subiu lá no monte. E quando ele estava no monte, Deus falou assim: eu vou te dar o modelo da minha igreja ou do tabernáculo.
O modelo do tabernáculo não foi uma criação humana, não tinha nada a ver com a capacidade humana. Foi dado por Deus. E Deus falou assim: olha, eu estou escolhendo um homem chamado Bezalel. Vai lendo de novo, vai lendo de novo, vai lendo. Escuta, ó. E eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Espera um pouquinho. E eis que eu tenho chamado por nome. O nome dele é? Bezalel. Não entendi. Bezalel. Como é que é? Bezalel. Será que tem Bezalel e Bezaleia aqui? Amém. Prossiga. O filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento. Só um pouquinho. E de conhecimento. Desculpa. Veja que Deus chamou por nome e o habilita, e o capacita, e o enche do Espírito de Deus, do Espírito de sabedoria, de entendimento, para poder construir o tabernáculo. Algo que ele nunca tinha visto ou imaginava, Deus estava ungindo. Da mesma forma, Deus chamou cada um de nós. Deixe o Espírito de Deus ser sobre mim, pois que me ungiu, aleluia. Às vezes, meu irmão, cada um de nós, a gente gosta de copiar, é ou não é? Você queria ser igual alguém? Fala a verdade, eu queria ser igual, sei lá, fala aí. Ela falou, meu Deus, quem na Deus amou, gosta de falar igual o Davi Miranda. Aleluia. Aí outro dia eu estava vendo o Macedo pregar, todo mundo na Universal fala igual o Macedo. Quem vai para o RR, todo mundo igual o RR Soares. Eu não é, para com esse negócio, meu irmão. Aí tá lá o, como é que chama esse irmão de trás, não sei, esse aí de trás, hein? É o influencer. Como é que é o nome dele? Aí ele vai pregar o info, como é que fala? Em o quê? E aí, vou lá no YouTube. A Bíblia diz, onde a irmã leu no capítulo 31, que Deus chamou por e encheu ele do seu Espírito. de sabedoria, entendimento e capacidade. Não preocupa não. Glória a Deus. Cada um é cada um. Não precisa copiar ninguém não. Deus te habilitou com a chamada. Glória a Deus. Então é necessário você não se ausente, porque há algo tremendo de Deus. Eu sei que a gente gostaria de parecer com alguém, eu não é? Quando Eliseu viu Elias ir embora, ele falou: o que você quer? Do Espírito que há sobre ti. Ele não queria ser igual a Elias, ele queria a unção que havia na vida de Elias. O que eu estou querendo dizer é que Deus chama cada um de nós dentro da sua personalidade, dentro do seu jeito de ser, dentro daquilo que Deus quer fazer através de você. Não vira cópia de ninguém. Até para cantar, canta do seu jeito. Não precisa imitar, não ser cover. Não precisa. Você cante como Deus usa você. Porque Jesus falou que o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, a curar os quebrantados de coração, por liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tem lugar para todo mundo, não tem? Não se ausente de. A gente quer virar cópia, meu irmão. Eu estou falando para você porque muitas vezes eu sei que na nossa juventude a gente se espelha em alguém. É bom ter alguém como referência, mas não queira ser igual a ele. Existe algo que só existe em você. Existe algo que Deus vai te usar como você é. Pastor, mas eu sou feio demais, ninguém vai querer me dar oportunidade, não vai? O que eu estou fazendo aqui? Não preocupa não, pastor, eu não vou nem casar. Vai, casa sim, eu casei. Presbítero Edilson. Você está com medo à toa. Deus vai te dar
da forma como Ele te chamou. Não se ausente de... Fique no Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 5. Quem pode ler? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Quem pode ler? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que pregassem a promessa do Pai. A qual disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Joel 2:28, vamos lá. E há de ser O Espírito sobre toda a carne. Mas só tem que dar bom. Há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a Carne. Irmão, a Bíblia está falando de derramar e encher, completar. No capítulo 44, verso 3 de Isaías diz que eu derramarei água sobre o sedento, eu farei as terras secas e mananciais, derramarei do meu Espírito. A abundância sobre a tua vida da presença de Deus. Derramar o Espírito é te encher e te dar aquela ousadia de levar o Evangelho. Diga amém. Lá em Moçambique ou na África do Sul, lá na África do Sul, nós somos uma praça chamada Praça do Feitiço, da Magia Negra. É uma praça, meus irmãos, que eles vendem crânio, vendem tudo enquanto é coisa para fazer magia negra. E aí você vai pregar o Evangelho, você é assim, você começa a pregar em português, aí tem um traduzindo para o inglês e tem outro traduzindo para o dialeto. É horrível, não é? Eu falo nesta noite, depois vem em inglês, como é que é? E depois o dialeto, e aí vai aquela dificuldade de você pregar o Evangelho. Mas só que quando você coloca a Bíblia na mão daquelas pessoas, fala, lê. A hora que ele começa a ler, ele cai demoniado. O que eu quero é que você entenda que Deus te chamou com uma unção muito grande. Existem pessoas, meus irmãos, que estão todas enfeitiçadas e macumbadas, e elas sabem que somente o Evangelho de Deus pode restaurá-las. As pessoas, se você fechar uma pessoa na rua, ele levanta a mão para você e fala assim, ó, só de fazer esse sinal você já sabe, estou na mão de um feiticeiro. E aquela pessoa daqui a pouco cai doente, ou cai perturbada, cai louca, e aí domingo de manhã está na igreja. E você tem que orar e Deus te libertar. Só que eu quero dizer para você, não é fácil. Eu viajei para Moçambique todos os meses, durante 1 ano e 5 meses. Eu ficava 20 dias em Moçambique e 10 dias em Goiânia. Só que o fuso horário é 5 horas. Se agora é quantas? 9 horas, lá é quantas horas? 5 horas para frente. Faz na conta, acho que é 2 horas da manhã, né? Quando aqui é 7 horas da noite, lá é meia-noite. Aí eu tinha que deitar para dormir. Você dorme 7 horas da noite? Dorme? Não. Aí eu não dormia. Eu ficava 4, 5 dias sem conseguir dormir. Aí quando eu me acostumava que eu conseguia dormir, daí a pouquinho, uma semana depois eu voltava para o Brasil. E ficava 1 semana em casa. E não dormia aqui porque o meu organismo estava acostumando com o fuso horário de lá. Aí quando eu estava acostumando aqui de novo, eu voltava para Moçambique. Aí durante 1 ano e 5 meses, meu organismo atrapalhou todo. Aí chega um ponto que você não ora mais, você não jejua mais, você não lê Bíblia mais, porque a luta é muito grande. É uma guerra espiritual, você não imagina. Todo culto você tem que orar por libertação, meu irmão. Todo culto, se você deixar que esses demônios atrapalhem o culto inteiro. Aí chegou um tempo que eu nem orava, nem jejuava, não viu esse negócio não é. Eu não orava, não jejuava, não lia a Bíblia. Aí eu entrava no avião, 10 horas para ir e 10 horas para voltar. Eu tomava 2 Dramin, apagava, voltava. Quando eu voltava, a corda que chegou no aeroporto, eu não aguentava mais. Aí um dia eu estava dentro do escritório,
completamente exaurido e esgotado pela luta espiritual. Aí eu ouvi uma voz atrás de mim falando assim: levanta e olha. Aí eu já sabia que era Deus falando comigo. Aí eu cheguei para o irmão que estava no Brasil também lá, eu falei assim: ó, eu vou em casa, tomar um banho, fazer um jantar, vou voltar para a igreja, vou ficar 3 dias aqui dentro da igreja, sem comer, sem beber e sem dormir. Pernilongo, meu irmão, não te deixa nem olhar, mas eu fiquei 3 dias. Quando eu terminei o jejum e oração, eu não estava nem com fome e nem com vontade de ir embora. O que eu quero dizer é: se você não for revestido do Espírito de Deus, você não vai aguentar. Veja que a Bíblia diz aí no versículo de número 5, ó, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Verso 8, mas recebereis e há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ó, e mas recebereis a virtude, o poder, e sereis em todos os lados. Eu morei no Acre 2 anos, e lá já é floresta amazônica. Aí o irmão falou para mim: você vai lá para a cidade chamada Ipixuna. Aí eu, tudo bem, mas na Amazônia ou é de barco ou é de teco-teco. Você sabe o que é teco-teco? Aí eu passei 5 dias no aeroporto de Cruzeiro do Sul esperando o avião. E aí quando eu pensando no avião, né? Aí quando chegou o piloto, me mandou mensagem: o Edilson, eu estou aqui, nós vamos. Aí eu estou esperando o piloto, todo bonitão, com aquele negócio na cabeça, né? Vem um lá com chapéu de boiadeiro, com aquele negócio aqui, aquele cinto grandão, bota até no meio da galera, todo sujo de barro. Falou: o senhor é o seu passageiro? Não sei se sou eu, você é o quê? Eu sou um piloto, o quê? Aí fomos pro avião, cabe 6 pessoas. Aí eu entendi do aviãozinho, meu irmão, ele falou: você vai ser meu copiloto hoje. Aí eu sentei do lado dele. Aí a porta é amarrada com corda. Ele falou: não preocupa, não quero mais ver. Aí o avião, quando ele sobe, quando ele faz assim, aí ele falou assim: olha para frente, pastor. Ele falou: até onde você perde de vista é só floresta. Ele falou: não tem um lugar lá. Ele falou: daqui até Manaus é 500 quilômetros só de floresta. Aí ele falou: aí de vez em quando o avião já vai. Aí quem já viu o carro sair de traseira? Aí o vento bate na traseira e sai de... Aí ele falou: pastor, aqui embaixo aqui tem uma tribo de índio. Aí ele vira o avião, você vê. É 30 minutos de voo, mas é o voo mais perturbador do mundo. E aí ele falou: tá chegando, tá chegando, 30 minutos. Aí quando tá chegando, tá bastando, aí a roda do avião começa a bater na copa das árvores assim, e nada que você vê a pista, nada, e tá batendo. Eu falei: cadê? Aí de repente abre uma área, com daqui na esquina, meu irmão, de terra, de chão. Aí quando ele pousa, cheguei. E aí ele falou: pastor, quero te avisar logo, eu volto amanhã. Ele falou: eu volto contigo. Não. A preferência é para o advogado, para o vereador, para o prefeito, para o juiz. Quando não tem, eles não vão, a gente leva outros. Eu falei: quando é que vai ter vaga? Só daqui a 7 dias. Agora você volta de barco. 3 dias dentro de um barquinho, velho. Você senta no barquinho, a traseira dele fica rente com a água. E eu falei: meu Deus, eu não sei nadar. Se esse negócio Então eu quero dizer para você que talvez você não está esperando isso, mas talvez seja para esses lugares que o Senhor quer te levar. Talvez seja para coisas que você não está preparado, mas não se preocupe, porque é o Senhor que te prepara agora no batismo do Espírito Santo. O versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis. Então o batismo do Espírito Santo não é para pular.
não é para rodar. O batismo no Espírito Santo não é para ficar. Não é. O batismo no Espírito Santo é para ser capacitado. É para ser testemunha capacitada. Então, quantos de nós estamos aqui, meu irmão? Porque eu não sei se acontece com quem já passou na minha idade. Talvez a irmã Selma possa me ajudar. Muda tudo, muda ou não muda? Muda tudo, meu irmão. Muda ou não muda, irmã, depois de 50? Não, ela não tem 50 anos, não deve ter, não. Quem tem 50 anos aí pode falar comigo. Até para pregar a gente muda. Vê que eu estou pregando bem mais devagar. Então, mas é com você, meu irmão, que Deus fala. É com a sua juventude e a sua disponibilidade para ir. Mas não se ausente de Jerusalém. No capítulo 2, eu estou encerrando. No verso de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Eu quero encerrar aqui. E todos foram cheios. Aí é que está. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, primeiro você precisa ser cheio. Se você não for cheio, não há batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, meu irmão, não é emoção. Muitos de nós gostaria que o Espírito de Deus pudesse tomar na nossa língua e falasse através de nós, é ou não é? Existem muitos de nós que gostaria que Deus o tomasse e você falasse mistério, sim ou não? Sim. Quem está esperando isso? Você não está esperando, não? O que vocês entendem como batismo no Espírito Santo? O que é ser batizado no Espírito Santo? O que é ser batizado no Espírito Santo? Falar em língua estranha. O que é ser batizado no Espírito Santo? Muitos serão tomados e falarão em novas línguas. Outros será concedido falar em outras línguas. É diferente, não é? Eu quero encerrar, já que vocês não sabem nem o que é batismo, não adianta nem orar. É ou não é? Adianta eu orar alguma coisa que você não sabe? Não. Mas se você entendeu bem, a primeira coisa, ele soprará a vida dele sobre nós, sim ou não? Amém. Segunda coisa é o Senhor abrir o nosso entendimento, sim ou não? Amém. A terceira coisa, ele nos separou para ser testemunha, sim ou não? Amém. A quarta coisa é não se ausente de Jerusalém, sim ou não? Sim. A quinta coisa é ficar, aguardar. Há um processo para ser batizado. E no versículo 8 diz que virá o Espírito de Deus sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Quantos estão aqui gostariam que Deus pudesse te usar maravilhosamente na chamada que você tem na sua vida? Não, eu quero que você dê um sinal para que eu veja. Quem gostaria de ser um vaso? Levante a mão. E eu queria lhe fazer uma oração para você agora. Eu não vou fazer oração com o batismo do Espírito Santo, porque eu acredito que ao longo do mês o pastor Carlos Chaves irá ter essa oportunidade com vocês. Mas eu queria fazer uma oração onde nós pudéssemos fazer uma entrega hoje, para que o Senhor pudesse nos encher e nos habilitar como Ele habilitou Bezalel. Amém, irmãos? Amém. A unção para o Evangelho. Quem precisa? Amém. Agora, antes desta oração, eu queria que você pudesse fazer um voto pela tua vida espiritual. Que você pudesse agora falar, Senhor,